Tiestes, muito contrariado, concorda. Atreu volta a seus afazeres, mas ele está ansioso. Ele deu até o dia seguinte por um motivo. Ele quer pegar os dois em flagrante. Agora é que o babado esquenta. Aí o que acontece? A Érope está desesperada porque Tiestes vai ter que deixar o palácio e ela procura pelo amante porque ela quer planejar a fuga dos dois. Bem, ele tem que sair no dia seguinte, ele precisa ir para o templo mais próximo, mas do templo ela quer encontrar com ele e fugir com ele. Ele quer que ele deixe a mulher e os filhos para trás. Ela tem certeza absoluta de que Tiestes vai aceitar. É claro que vai, ele está apaixonado por ela também. Ela começa a pensar para onde eles vão fugir. E ela começa a pensar mil coisas, ela precisa conversar aquilo com o amante. Por sua vez, Tiestes não está pensando muito na amante porque ele está preocupado para onde ele vai, né? E ele vai ter que levar a mulher e os filhos. Fosse ele sozinho, ele procurava abrigo em qualquer corte, mas carregando mulher e filho, ele vai ter que levar a mulher, ele não vai poder abandonar as crianças. E ele manda que a mulher e os filhos arrumem suas coisas, afinal de contas, Atreu pode ver nos filhos dele uma ameaça à coroa, enfim. Ele está lá, ocupado em arrumar tudo, até que ele finalmente consegue organizar de modo a que os criados continuem a arrumação. Aí sim, ele começa a pensar em Aérope. Quando ele pensa em Aérope, ele dá um jeito de encontrar com ela, ela está ansiosíssima, querendo conversar com ele, e ele fala à noite, depois que todos forem dormir, nós nos encontraremos, no lugar de sempre. Eles fingem ir dormir, como de costume, só que Atreu também está fingindo dormir. Olha só, Atreu está fingindo dormir, Aérope está fingindo dormir, e Tiestes está fingindo dormir. Quando Tiestes percebe que sua esposa adormeceu, ele levanta e sai. Eles têm um sinal, ele imita o pio da coruja e vai para o local onde eles sempre costumam se encontrar. A Aérope ouve, sabe que ele já foi, então começa a prestar atenção para ver se Atreu está dormindo. Ela acha que ele está, ele não está. Ele quer que ela pense que ele está. Olha só o tamanho do babado que vem agora. A Aérope se levanta e vai ao encontro de Tiestes. Atreu já está esperando por aquilo. Ele vai atrás dela. Ele havia deixado um homem de confiança aguardando por ele. Ele vai junto com o homem de confiança dele e ele flagra os dois no pior momento que ele poderia flagrar. O homem de confiança segura Tiestes e Atreu espanca a mulher até a morte. Ele mata a Aérope a pontapés. Gente, eu odeio contar isso. É uma história de uma outra época, é importante que fique claro. É uma história de uma época em que a nossa civilização, como nós conhecemos, estava nascendo e o homem tinha total poder sobre as mulheres. Hoje é que as coisas começaram a se modificar, mas naquela época o homem era dono da mulher e das filhas. Então ele podia fazer, se ele quisesse matar, ele poderia. E ele não era castigado por isso. Ele não tinha que responder a ninguém por isso. E ele mata a mulher a pontapés e depois ele se vira para Tiestes, dá uma surra em Tiestes. Ele não pode matar Tiestes porque se ele mata Tiestes, ele ia ter que responder e ele tinha medo também das Eríneas, das deusas que vingavam os crimes em família. Ele não mata Tiestes, mas ele bane Tiestes, ele diz que Tiestes tem que ir imediatamente. Ele chama o exército, ele conta o que aconteceu, ele tem seu homem de confiança como testemunha e ele manda que seus soldados levem Tiestes embora do palácio. Tiestes nem tem tempo de pegar suas coisas direito, mas ele tem entre os soldados homens que gostam muito dele, entre os empregados também. Então ele consegue, de alguns soldados, alguns empregados, pegarem algumas de suas coisas e levarem para ele escondido. No dia seguinte, Senine, a esposa de Tiestes, ela ainda teria aquele dia todo
para arrumar suas coisas e ela se vê apressada pelo rumo dos acontecimentos. Aí é que ela fica sabendo, ela também já desconfiava, mas com a neném pequena, Pelópida é nenenzinha, ela sabia que o marido estava mais frio com ela, mas não sabia se com quem, se com alguma escrava, se com alguma criada, não tinha a menor ideia. E também não podia fazer nada. Ela ficou chocada, ela não esperava que a traição fosse com a cunhada. E se viu arrumando as coisas o mais rápido possível. Quando os empregados foram colocar as coisas dela, das crianças, deram um jeito de pegar as coisas de Tiestes também para levar para ele. Tiestes estava no templo com a esposa, os filhos. Agora não tinha mais a Érope, ele estava muito impactado com aquilo. E ele precisava pensar agora para onde eles iriam, o que ele iria fazer. Então ele começou a tentar ganhar tempo. Evidentemente, os sacerdotes disseram para ele: meu filho, depois do que aconteceu, tu não podes mais impor tua presença a teu irmão. Tens que sair do reino. Antes, até poderíamos pleitear uma casa, um lugar para tua família aqui no reino, afinal, tens o sangue real. Poderíamos, com conversa, mas agora nem temos argumento. Sem argumentos, Tiestes fingiu concordar. Mas aí, agora o babado esquenta. Agora o babado esquenta, olha só. Tiestes fingiu aceitar, mas foi consultar o oráculo para perguntar o que ele teria que fazer para tomar a coroa do irmão. A resposta do oráculo, agora, menina, meu irmãozinho, são babados e mais babados. A resposta do oráculo para Tiestes é que... eu não tenho nada a ver com isso, eu só tô contando a história, tá? Essa história, ela tá lá na mitologia. A gente tem que entender, eu aqui me justificando, a gente tem que entender, a gente não pode olhar para a história com a cabeça do século XXI, tá? A gente tem que entender o contexto cultural. E nesse contexto... eu não tenho nada a ver com isso. Bom, o que o oráculo falou pro Tiestes é o seguinte, que para ele conseguir tomar a coroa do irmão, ele teria que ter um filho que fosse ao mesmo tempo filho e neto. Pois é, essa foi a resposta do oráculo. Exatamente, nós estamos falando de incesto, nós estamos falando de estupro e nós estamos falando de uma época em que as mulheres, elas estavam à mercê desse tipo de coisa. Né? De fato, a mitologia está repleta de histórias de sequestros de mulheres, de incestos, de estupros, enfim. É claro que Tiestes levou um susto. É claro que ele ficou impactado com a resposta do oráculo. Ele esperava tudo, menos aquilo. Mas, se era aquela saída, ele começou imediatamente a bolar na sua cabeça um plano para fazer o que tinha que ser feito. Então ele decide sair daquele templo, sair das imediações do palácio, para chamar o mínimo de atenção possível. Ele só vai voltar agora na hora de dar a cartada final. Ele consegue mantimentos, água para se afastar o máximo possível. Ele consegue com os sacerdotes que lhes ajude com meios de subsistência por algum tempo, provisões para ele poder viajar, para ele poder se afastar o máximo possível. Senine vai até o palácio e implora para Atreu que lhes conceda alguns animais para alimentação, para abatimento, enfim, para que eles tenham um meio de subsistência. Ela pede em nome dos filhos, ela pede em nome dela mesma. Atreu fica com pena e deixa que ela leve alguns Afinal de contas, metade do rebanho era de Tiestes, é porque ele negou a Tiestes que levasse o que era seu por direito por causa da traição, mas diante do pedido de Senine, ele cede. Tiestes pega a família, a mulher, filhos, os animais, as coisas deles, se afasta da cidade o máximo que ele pode, e aí ele começa a tentar sobreviver. Acontece
que Atreu fica com tanta raiva do irmão, mas com tanta raiva, que ele manda espiões atrás de Tiestes para saber para onde ele tinha ido. Ele não sabe direito para quê, por quê, mas ele quer saber dos passos do irmão. E ele manda os espiões segui-los. Tiestes se afasta de Micenas um pouco e quando eles estão exaustos, não aguentam mais viajar, ele para e de início ele pede abrigo nos templos, mas ele não pode ficar vivendo nos templos para sempre. Ele pega alguns de seus animais, começa a fazer trocas, não é muita coisa, ele consegue sobreviver, mas com um padrão de vida muito inferior ao que ele tinha como rei, óbvio. Os espiões voltam, contam pro Atreu aonde Tiestes está, e Atreu de início não sabe o que fazer ainda com aquela informação, mas guarda. A partir daquele momento, tanto de um lado quanto do outro, Atreu vive com a ideia fixa de se vingar de Tiestes. E Tiestes vive com a ideia fixa de tomar a coroa de Atreu. Ambos só pensam nisso. Atreu não passa um dia sequer sem tentar bolar um plano maquiavélico de vingança. É claro que ele sabe que Tiestes está tendo uma vida difícil agora, que para alguém que foi príncipe a vida inteira, que teve tudo, ter perdido tudo, foi muito difícil. É claro que ele poderia achar que aquilo era vingança o suficiente, mas não era. Para ele não era. Ele queria mais. Ele queria mais e nem ele sabia o que, nem o quanto. Na verdade, ele não queria nem matar, de verdade. Ele queria fazer sofrer. Então, diante da falta de ideias do que fazer para se vingar do irmão, Atreu manda construir um altar para as Erinhas, as deusas da vingança. Sente como o babado só piora. A coisa vai ficando cada vez pior, o babado vai ficando cada vez mais forte, né? A gente pensa que acabou, não acabou. Não acabou. Atreu constrói um altar para as deusas da vingança e começa a fazer orações e sacrifícios para que as deusas da vingança iluminem a sua cabeça e lhe inspire as ideias e o pensamento. Ele quer uma vingança digna das Erinhas. Afinal de contas, Tiestes traiu a sua confiança do próprio irmão. Bem, não havia templo para as Erinhas naquela época, né? Eles eram pequenos altares. Então, hoje em dia, a gente chamaria de capela. Não era uma capela, porque, enfim, capela é uma coisa da religião católica. Mas é para a gente poder ter um parâmetro do que ele construiu. Era como se fosse um templo em miniatura para as Erinhas nas imediações do palácio ali dentro. Todos os dias ele sacrificava e fazia oferendas Erinhas, pedindo, implorando por uma ideia para se vingar do irmão. As Erinhas começaram a ficar muito satisfeitas com aquele devoto que fazia tantas oferendas, que fazia tantos sacrifícios em nome delas. Então, as Erinhas passaram a ser parciais, tomaram o partido de Atreu e começaram a confabular entre si, pensando em como fariam para inspirar Atreu a vingança que ele tanto queria. Então, conversando entre si, afinal eram 3, elas tiveram a ideia. Você está acompanhando essa história desde o início? Você sabe como tudo começou? Não? Clica aqui, ó. Deixa seu like pra gente se você gostou da história. Se inscreve, isso dá uma força enorme pro canal. E não esquece de ativar o sininho, que é para receber as novidades. Beijos astrais.